Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Eu espero que todos estejam com saúde, que todos estejam bem e desfrutando do amor e da graça de Deus. Fui convidada para trazer uma mensagem e muitas coisas me vieram, à mente e ao coração para estar falando aqui com os irmãos. E o que o Senhor me trouxe para estar compartilhando com vocês aqui é algo que está à tona, em todos os lugares, as pessoas conversando, nos grupos, tudo tem girado em torno do momento que nós estamos vivendo, que não é fácil. Mas nós sabemos que existe um Deus que tem o controle de tudo. E a mensagem de hoje, então, ela começa com a seguinte questão: como está o seu coração agora? Se nós formos colocar aqui em pauta como que cada um está se sentindo, vai ter muita coisa para falar, né? Nós temos vivido dias difíceis, estamos preocupados, apreensivos, muitos preocupados com algum familiar ou com a própria saúde, com o momento econômico, enfim, são muitos os tópicos, são muitas as questões. Nós ficaríamos aqui um bom tempo discorrendo de inúmeras razões para nos preocupar. Mas o que hoje nós vamos falar aqui é justamente o contrário, de não nos preocupar. Embora tudo e todos falem e se preocupem, nós vamos buscar para o outro lado. Nós vamos pensar e nós vamos refletir sobre o capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6, que esse foi o versículo que Deus colocou ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos no dia de hoje. E diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, compartilhando com vocês esse versículo, eu queria trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, de confiança para os irmãos. E primeiramente a gente vai pensar aqui que nesse versículo ele diz: não andeis ansiosos. E na verdade nós estamos ansiosos, nós estamos preocupados, nós ligamos a televisão e nós vemos notícias ruins. A cada dia que passa, mais pessoas têm morrido, mais pessoas têm ficado doentes, Nós temos visto aí o quanto as notícias são ruins aos olhos humanos. Mas isso com certeza tem trazido angústia no coração de muita gente. Tem trazido ao meu também. Então eu tenho me pautado nesse versículo. Eu tenho colocado a minha mente, e o meu coração nesse versículo. Porque andar ansioso, muita gente fala, muitos psicólogos e psiquiatras têm feito estudos que a ansiedade é o mal do século. A ansiedade é o quê? Excesso de futuro. E angústia é excesso de passado, depressão é excesso de passado. Mas ansioso é porque você está ansioso por alguma coisa, você espera alguma coisa demais ou você se preocupa demais. E a ansiedade, o que causa ansiedade? Às vezes a incerteza, às vezes a falta de confiança, às vezes a falta de fé, de confiar que nós temos um Deus que tudo vê, que tudo pode e que tem o controle de todas as coisas. E a Bíblia, nesse versículo, o autor nos diz o quê? Ele nos diz para não andar ansiosos por coisa alguma. E isso inclui não andar ansiosos nem mesmo por conta do coronavírus que assombra a humanidade. E se no versículo me diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, isso quer dizer que é coisa alguma, que eu preciso o quê? Confiar, que eu preciso descansar, que eu preciso entregar
todas as minhas preocupações e as minhas aflições nas mãos daquele que tudo pode, nas mãos daquele que pode fazer alguma coisa por mim, porque eu não posso fazer nada. E é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão aqui. E aí, nesse versículo diz assim, né? Mas antes, em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, para quem que nós vamos apresentar as nossas angústias, os nossos pedidos, as nossas aflições? Ao Senhor, né? É nele, porque Ele é o único que pode trazer a solução. É Ele que tem o controle de tudo. É Ele que vai dizer sim, não, ou espera, né? Só Ele pode nos dar alívio. Só Ele pode trazer alívio às nossas almas. Nós estamos lendo um livro com os jovens e nesse livro o autor diz, né, que Deus falou no coração dele, quer viva, quer morra, eu estou com você, né? O que isso quer dizer? Que nós sabemos que é o Senhor que está conosco, é Ele que dirige, é Ele que tem o controle de tudo, né? Se existe alguém que pode fazer algo por nós, é o Senhor, né? E como? Com orações e com súplicas. Não diz aqui para reclamar, não diz aqui para lamentar, não diz aqui para sofrer, não diz isso aqui no versículo, né? Ele diz com orações e súplicas. Por quê? Porque Ele é o que nos dá a paz. Ele é que nos dá o entendimento. E aqui diz, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Pensa, paz. A minha paz, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. É Ele, o Deus, que dá a paz e o entendimento, né? Olha aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, é tanto que eu não consigo entender, que eu não consigo compreender, né? Então, excede todo entendimento, toda sabedoria. É Ele, é que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Mas, para isso, eu preciso, então, fazer o quê? Eu preciso colocar aqui, ó, o meu coração aonde? No Senhor. Com orações e com súplicas, né? Não com reclamações ou com angústia. O Senhor não quer que nós soframos. Ele não nos fez para ficar ansiosos e preocupados, mas Ele mesmo nos diz em vários versículos que nós vamos ler aqui, alguns, que Ele é o que nos traz a paz. Ele é que nos traz alívio. Então, Ele é que vai guardar o nosso coração, né, e os nossos pensamentos. Mas para isso eu preciso confiar, eu preciso entregar, eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso estar em comunhão com Ele, eu preciso estar buscando e colocando o meu coração no Senhor, na palavra dEle. Nós sabemos que a ansiedade, ela causa tristeza, ela causa preocupação, ela causa angústia, e isso não faz bem para nós. E qual é a solução disso tudo? É colocar o nosso coração e o nosso pensamento no Senhor, porque é Ele que pode nos trazer essa paz. Ele é que pode nos trazer este alívio. A nossa ansiedade tem que ser colocada no Senhor, né? E aqui, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então quer dizer que até neste momento que nós estamos vivendo, nós temos que agradecer ao Senhor. Nossa, mas agradecer por quê? Porque nós estamos aqui, porque nós sabemos que Ele tem o controle de tudo, porque nós sabemos que se por algum acaso nós ficarmos doentes, é o Senhor que vai fazer a obra. Se nós morrermos ou vivermos, nós estaremos com Ele e essa é a nossa certeza. A nossa vida, ela não se resume somente aqui. Ela se resume, aliás, ela nem se resume, nós não podemos nem dizer que a nossa vida se resume, porque nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Então não dá para resumir, né? Então nós temos que pensar que nós não vamos viver somente o agora. Nós temos a esperança de que nós viveremos eternamente com Cristo. E aí, pensando nessa questão de ansiedade, pensando nessa questão de angústia, né?
E assim, com todas as pessoas que eu tenho conversado, às vezes aqui em casa mesmo, ou com amigos, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão preocupadas. Tem gente que está paranoico, né? Que está muito abalada emocionalmente. Tem gente que me fala assim que com a pandemia o emocional e o psicológico está muito abalado. E aí eu sempre respondo para essas pessoas que nós não podemos acrescentar nem tirar sequer um côvado da nossa estatura e que nós não podemos acrescentar nem tirar um minuto das nossas vidas, que é o Senhor que tem o controle de tudo. Então, não adianta eu me preocupar. Não adianta eu ficar angustiada, não adianta eu ficar sofrendo, lamentando e lamuriando, se eu não posso mudar nada, se eu não tenho controle de nada. Então eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que entregar para Ele todas essas minhas angústias. Às vezes não é fácil, né? Pensar, você está falando isso, mas não é fácil assim. A gente sabe que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes vem preocupação, mas eu falo, eu não vou me preocupar. Eu não vou me preocupar porque eu sei que quem tem o controle de tudo é o Senhor, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Ele saiba ou sem que Ele permita. Eu não posso acrescentar um minuto sequer na minha vida, a mais e nem a menos. É tudo sob controle e domínio do Senhor, não é meu. Eu não posso fazer nada. E aí eu fico pensando, né? Se eu não tenho controle de nada, eu tenho que entregar nas mãos de quem tem. Eu tenho que entregar nas mãos daquele que pode tudo. E aí me veio aquele versículo que eu vou procurar aqui agora para a gente ler, né? Que é no Salmos 147. E lá no Salmo 147, no versículo, eu vou ler do 1 até o 5. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas e chama-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Deus e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Aí quando eu paro para pensar que o Senhor chama cada estrela pelo seu nome, e eu? E eu? Será que Ele não vai se preocupar comigo? Em várias passagens, né, da Bíblia, nós sabemos que o Senhor cuida dos seus. Um exemplo fantástico é Ele chamar as estrelas, cada uma pelo seu nome. Se nós formos pensar quantas estrelas tem no céu, imagina, né? Então, por que eu não vou entregar nas mãos daquele que tem todo o poder, que tem o controle de tudo, e que é dono de tudo, e que é o único que pode acrescentar e tirar? Por que eu não vou colocar as minhas angústias e as minhas preocupações nas mãos dele? E é isso que eu convido você hoje. Eu te convido a pegar as suas angústias, as suas aflições, as suas preocupações, os seus sofrimentos, os seus pensamentos e colocar nas mãos do Senhor. Porque só Ele é capaz de mudar a situação. É só Ele que vai dar o sim ou não. É só Ele que tem o controle de tudo. É só Ele que acrescenta e tira. Seja um fio de cabelo, seja um minuto das nossas vidas ou um centímetro da nossa estatura. Só Ele é capaz disso. E nós vemos que na Bíblia, em outras passagens, o Senhor nos mostra, através da sua palavra, que nós devemos confiar. E tem mais um versículo lá em Isaías 40, versículo 26, que eu vou ler aqui, que também fala das estrelas. E diz assim: levantai os vossos olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todas chama pelo seu nome. O seu poder é incalculável, inextinguível, a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Se o Senhor tem o controle das estrelas, do universo, da natureza, do mar, Ele não tem o controle da nossa vida? Então eu quero deixar esse versículo, nós vamos passar por outros versículos aqui que o Senhor nos mostra, que é Ele que tem o controle de tudo, mas eu queria que você refletisse desses versículos, para você colocar nas mãos do Senhor
as suas angústias, as suas preocupações, né? Nós não estamos livres disso aqui nesse mundo, né? A Bíblia diz, Jesus nos disse, né, que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós somos vencedores com Ele. Então, coloquemos todas as nossas angústias agora nas mãos daquele que tem o controle de tudo, nas mãos daquele que pode todas as coisas. Outro versículo que eu queria compartilhar com os irmãos é Mateus 6, 27, que nos diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Adianta preocupar? Não. Não adianta preocupar, não adianta sofrer, né? Isso não nos impede de sentir e de pensar sobre isso e às vezes de nos angustiarmos, mas nós temos que ter a nossa confiança e a certeza de que é o Senhor que tem o controle de tudo. E aqui em Mateus 6, 27 diz claramente: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nem um minuto, gente, nós podemos. Nem um minuto. É o Senhor, né? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Nós sabemos, né, que a nossa fé ela é pequena se nós formos comparar com a grandeza do nosso Deus e com o que Ele pode fazer por nós. Então, ele diz ainda no versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, né? E o capítulo continua dizendo que nós precisamos confiar no Senhor. Porque, pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esses versículos? Nós aprendemos que não adianta nós nos preocuparmos. Isso não vai, eu não estou querendo dizer que, então eu vou fingir que não vou mais me preocupar, né? Vou ser irresponsável. Não é isso aqui que eu estou dizendo. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carnes. Nós vamos nos preocupar? Vamos. Mas nós temos que pegar esta preocupação e colocar no Senhor. Porque não adianta a gente ficar descabelando, preocupado de um lado para o outro, sendo que nós sabemos que o Senhor é o que tem controle de tudo. Se é Ele que acrescenta e tira, se é Ele que tem o controle, se é Ele que tem o domínio de todas as coisas, é nas mãos dele que eu vou depositar. É nele que eu vou confiar. No Salmos 39, versículo 5, nos diz assim: destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Então, irmãos, as nossas preocupações, as nossas angústias, mais uma vez eu volto, têm que estar colocadas no Senhor. Eu quero compartilhar mais um versículo, que é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, o Senhor tem cuidado de nós. Ele é que nos guarda. Ele é que cuida das nossas vidas. Ele é que provê as nossas necessidades. Então, nesse versículo aqui é muito claro o que o autor está nos dizendo. Ele nos diz que lancem sobre ele. Ele quem? Jesus. Lancem sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a sua ansiedade. Então, o que é ansiedade? Preocupação, excesso de preocupações futuras, né? Então, vamos lançar as nossas ansiedades no Senhor. Por quê? Porque a própria Bíblia me diz que Ele tem cuidado de mim.
Não adianta eu me preocupar, não adianta eu sofrer, eu não acrescento nada e quem cuida de mim é o Senhor. Ele detém todo o poder. Ele é dono de todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Então eu vou colocar a minha ansiedade, as minhas preocupações naquele que pode fazer algo por mim. Nós vimos aqui vários versículos que nos mostram e nos falam e falam aos nossos corações que não adianta nós nos preocuparmos, que nós precisamos lançar as nossas ansiedades e nossas preocupações para o Senhor. E lá em Mateus 11, 28, o próprio Senhor Jesus nos diz isso. Ele mesmo nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor hoje te diz, né? O Senhor diz para você que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então é nele que nós vamos lançar as nossas ansiedades. É nele que nós vamos lançar as nossas preocupações. Então, irmãos, eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Não é nenhum estudo bíblico profundo, mas é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, para que você possa, nesse momento, refletir sobre esse versículo de Filipenses, principalmente, né? E pensar que se o Senhor fala para nós, para descansar, para entregar, então eu convido você a confiar no Senhor, a confiar nele, que ele tudo pode e que ele faz, conforme a vontade dele, aquilo que é melhor para nós. Confia no Senhor. Quando nós confiamos em alguém, nós abrimos o nosso coração para essa pessoa, não é? Quando você tem confiança em alguém, você se abre, você conta seus segredos, você conta suas preocupações. E é isso que eu te convido hoje. Confia no Senhor. Entrega para Ele essas angústias, certo? Coloca nas mãos daquele que pode fazer por você. Então, primeiro, confiar. Eu só confio naquele que eu conheço. Eu não confio numa pessoa que eu não conheço. Chegar um estranho aqui, eu não vou contar meus segredos, eu não vou contar as minhas angústias, as minhas preocupações, os meus problemas. Então, eu só confio em quem eu conheço. E eu só posso conhecer a Deus se eu tiver um relacionamento com Ele. Se eu tiver intimidade com Deus, se eu tiver momentos de oração, de leitura da palavra, de meditação, de intimidade com o Senhor, aí sim eu confio. E aí, quando você confia, você entrega. Você vai entregar o seu coração ou você vai entregar um bem que é a sua alma para quem você não confia? Então, se você confia, você entrega. Então, você vai entregar para o Senhor as suas preocupações, as suas angústias, o seu coração, os seus pensamentos. Porque nós já vimos aqui nos versículos anteriores que o Senhor conhece as estrelas pelo nome. Imagina, um exército de estrelas, se ele chama pelo nome, é porque ele conhece as estrelas. E se ele conhece as estrelas, ele nos conhece e ele nos chama pelo nome. Então, ele nos conhece. E nós precisamos conhecer e ter intimidade com esse Deus que nos conhece. E se você confia, se você entrega, você descansa, porque você tem certeza que ele vai fazer. Você tem certeza que ele tem o controle de tudo. Por exemplo, quando você vai viajar, tem muita gente que apaga dentro do carro, dentro do avião. Por quê? Porque confia que tem alguém dirigindo. Então a pessoa descansa, dorme, né? Eu não consigo, eu não durmo. Então, eu fico muito preocupada com a viagem, né? Com a estrada. Então, assim, eu não consigo dormir. Mas, geralmente, a maioria das pessoas consegue dormir na viagem. Tem gente que é só ligar o motor do carro, ela apaga que ronca. Por quê? Porque essa pessoa confia. Ela confia em quem está dirigindo e ela confia que vai dar tudo certo, que a viagem vai correr tudo bem. Então, se eu confio, se eu entrego, eu vou descansar. Eu vou descansar no Senhor,
Eu vou confiar que é Ele que tem o controle de tudo. Eu vou confiar que Ele tem todas as coisas nas suas mãos, né? Tem até uma música das crianças que fala, né? Que Ele tem o mundo todo em suas mãos. E se Ele tem o mundo todo em suas mãos, Ele tem você também nas mãos dele. Confia, descansa, entrega nas mãos do Senhor. Amém? E pensa, se Ele conhece todas as estrelas pelo nome, se Ele cuida das ervas e dos lírios, quem dirá de nós, né? Que Ele quer ter relacionamento conosco, que Ele nos fez para isso, Ele nos fez para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Então o Senhor vai cuidar de nós, Ele vai cuidar das nossas vidas, Ele vai cuidar dos nossos familiares. Então, se eu confio que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que eu não tenho poder sobre nada, que eu não posso acrescentar nem tirar nada, é nele que eu vou entregar as minhas angústias e as minhas preocupações, as minhas aflições. E eu convido a você a fazer isso também, a entregar nas mãos daquele que tudo pode, a confiar, né? A entregar e a descansar no Senhor, que pode todas as coisas, que tem o controle de tudo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. E se nesse momento você precisar de ajuda, se você precisar de uma palavra, né, de desabafar, de falar com alguém, procure um dos irmãos que você tenha intimidade, ou algum líder que você tenha confiança, ou algum irmão que você também tenha, né, essa liberdade, ou queira ter essa liberdade. Eu me encontro à disposição também. Se você precisar conversar, precisar de ajuda, não hesite em buscar, né? A igreja existe para isso. O Senhor nos chamou para isso, para que nós possamos também ajudar uns aos outros e apoiar uns aos outros. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, que fale conosco e que nos ajude a passar, né, por este momento e entender os propósitos que Ele tem para nós e entender e ouvir o que Ele tem para nos falar em meio a tudo isso. Vamos lá? Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem, Senhor, cuidado de cada um dos nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, por cada irmão, Senhor, da nossa comunidade, por cada líder. Te peço, Senhor, que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha, Senhor, tirar todas as aflições, todas as angústias, Senhor. Que eles possam, Senhor, colocar em Ti, ó Deus, todos os anseios, ó Deus, e todas as preocupações. Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um. Pai, dá, Senhor, sabedoria, dá, Senhor, entendimento para levar, Senhor, este momento adiante, confiando, Senhor, que Tu pode todas as coisas, confiando que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que em meio de tudo isso, Senhor, nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, através de tudo isso que temos vivido, Senhor, e temos passado. Eu te peço, ó Deus, que abra o nosso entendimento, Pai, e que nós possamos cada dia mais ter relacionamento contigo, falar, Senhor, cada dia mais, ó Deus, contigo e entender, Senhor, os teus propósitos. Eu te agradeço, Senhor, te louvo e te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade e não hesitem em procurar ajuda, procurar apoio, né, em buscar algum irmão ou algum líder ou pastor para buscar ajuda, auxílio, conselho. Amém? Deus abençoe.